O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. É um momento de alegria estar falando com cada telespectadores aqui dos estúdios da TVD, no 21.1, no programa Conexão Gospel. E hoje temos um amigo mais que especial que está conosco para relatar um pouco do que Cristo realizou na sua vida e continua ainda fazendo, não só na nossa vida, não só na vida dele, mas também na sua vida através dessa programação. Paz do Senhor. Amém. Diácono Patrick Félix, 28 anos, membro da Assembleia de Deus, Cristo é Verdade, aqui em Mococa, pastora presidente Terezinha, vice-presidente pastor Rafael, diácono Patrick, filho da irmã Isabel e do irmão José Félix. Deus abençoe sua vida, obrigado pelo carinho, por estar aqui conosco, transmitindo a palavra de Deus. Patrick faz um trabalho já há alguns anos dentro da Igreja Evangélica, no Ministério Infantil, e vem trazendo uma palavra na linguagem da criança, educando as crianças na comunidade e falando do amor de Deus. Patrick, como que você conheceu o Senhor Jesus Cristo? Você não nasceu num lar evangélico, pelo que a gente já se conhece, tem um bom relacionamento. Como que aconteceu a sua conversão? Certo, eu queria primeiramente agradecer pelo convite, saudar você de casa aí que nos assiste com a paz do Senhor, muito feliz de estar participando aqui do programa Conexão Gospel. Como muito bem o pastor Ronaldo falou, eu não nasci no berço evangélico, como o pessoal dizem, minha mãe e meu pai sempre católicos, e ali a minha mãe conheceu primeiro a igreja evangélica, minha mãe se converteu na igreja Pentecostal Deus e Amor, e ali ia só minha mãe, depois os meus irmãos foi chegando, a gente foi se achegando, e depois de um longo tempo meu pai também se converteu por um testemunho muito lindo, e desde então estamos servindo a Jesus ali, hoje na igreja evangélica. Que maravilha! E você se batizou, você se encontrou, quantos anos mais ou menos você que tomou essa decisão de levantar as mãos? Porque sua mãe se converteu. Certo. E eu sempre gosto de lembrar que filho de crente tem que aceitar Cristo. Tem que aceitar Cristo. A salvação, querido ouvinte, ela é individual. Em breve a Bíblia diz que quem crê será salvo tu e a tua casa. Exato. Mas é uma caminhada até que alguns da sua família se entreguem para o Senhor. O que aconteceu isso, Patrick? Exato. Após a conversão da minha mãe, ela foi se achegando e a gente vai, porque como a gente é menor de idade, tem que acompanhar os pais. Minha mãe ia para a igreja, você vai junto. E ali, eu fui na minha adolescência, ali quando eu era criança, a gente vai gostando, vai se envolvendo, e desde então eu me decidi batizar, conversei com o pastor, fiz o curso, tudo bonitinho, e desci as águas com 18 anos, que até então a igreja ainda não batizava menor de idade. Então você dava aquela ansiedade de querer batizar logo, de ser batizado pelo Espírito Santo, de se envolver nas coisas da igreja, mas ainda não tinha idade de batizar. Ele foi fazendo o curso do batismo, e desde então desci as águas ali em 2018 ou 2013, alguma coisa assim, bem atrás. Não lembro a data exata, mas foi com os meus 18 anos. Que bênção! Louvado seja Deus por isso. E cooperando na casa de Deus, você dedicou o seu ministério nos cultos jovens, cantando, pregando a palavra de Deus, ajudando também no evangelismo. Como você descobriu esse chamado ministerial para o ministério infantil, que de alguns anos para cá, eu acho que antigamente sempre teve um ministério infantil, mas não tinha tanto destaque como tem nos dias atuais. Parece que mudou a maneira de se trabalhar, vamos dizer assim, a linguagem pedagógica de trabalhar com as crianças.
você se encontrou nisso, Patrick? Exato, que eu sempre fui de me envolver muito com as coisas da igreja, né? E desde então, eu lembro que o cooperador José Carlos, ele tomava conta de uma campanha, né? Ele deu oportunidade para mim pregar, eu nunca preguei, né? Que eu vou pregar? E ali a gente fica ansioso, porque a gente quer fazer a obra, né? E ali então eu tive a minha primeira pregação, que durou aí uns 3 minutinhos, foi muito rápido, né? E desde então, né, fui me envolvendo mais. E eu até pregava para criança, mas não com a visão que eu tenho hoje, né? Como você muito bem disse, não tinha tanto recurso, não tinha tanto ênfase o ministério infantil naquele tempo como tem no dia de hoje, né? Ali foi me surgindo a oportunidade através, né, da sua esposa mesmo, a nossa irmã Denise, né? Que, vamos me ajudar, vamos falar, mas eu não vou pregar sozinho, se você for comigo eu vou, né? Ela foi me ajudando, me dando uma dica, e ali Deus foi dando graça, conhecimento, né? Eu fui buscando, né, preparando alguns recursos, né, e hoje a gente está aí, né, ministrando para adultos, jovens, né, mas o forte sendo como o Ministério Infantil também nos dias de hoje. Olha que maravilhoso, né? Quando a gente dedica para a obra de Deus, trabalha, e eu sempre gosto de relatar aqui que na obra do Senhor há espaço, o Senhor está te chamando, o Senhor está te convidando para trabalhar na seara do Mestre. Olha, e que lugar de trabalho, né? Da seara do Senhor. O trabalho é árduo, mas realmente gera fruto, porque através da palavra de Deus, vidas são salvas, são libertas, são alcançadas, e crianças também se entregando para Jesus. Exato. Conhecendo, porque nós tínhamos, né, eu até comento às vezes, que nós tínhamos aquela visão, vamos esperar ele crescer, vamos esperar ele entender, mas eu digo o seguinte, o inimigo das nossas almas não espera para atacar a nossa família. Não é assim que diz o texto de João 10:10, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então, Patrick, você tem ministrado a palavra, cantado com as crianças, e cada mensagem preparada, como você disse, o primeiro sermão foi 3, 5 minutos. Rapidinho. Não, mas isso não foi só você, né? É o meu, e acredito que da maioria dos ministros que começaram sua caminhada ministrando jovem, mas eu vejo esse trabalho com as crianças, né? É muito especial. E hoje, Patrick, você tem pregado aí em várias congregações, e essa maneira de você preparar essa metodologia para as crianças, como que, né? Eu sei que é o Espírito Santo de Deus que revela, né? Exato. Mas eu falo conta assim, para nós um pouco. É sempre um grande desafio, cada culto infantil que a gente é convidado para ministrar. Porque quando a tia que te convida fala assim, irmão, o tema é livre, a gente, glória a Deus, vou usar o que eu tenho. Né? E quando a tia te dá um tema, né, o tema é tal, aí você olha o que você tem, você não tem nada daquele tema, aí você começa, o que eu vou fazer? Né, eu já ligo para a irmã Denise, você tem alguma espada aí, você tem alguma, e vai atrás de recurso, e o que você não tem, você já começa a procurar alguma coisa em casa. E eu falo que uma das pregações mais desafiadoras que eu fiz foi usando 2 bexigas, 2 balão, né, que foi a pregação ali de Caim e Abel, e eu só tinha aquilo. Né, e eu fiz uma pregação e na hora que um mata o outro eu estouro uma bexiga, né, e as crianças tá tudo prestando atenção e assusta com a história da bexiga. Então é usar o que você tem, né, porque tem gente que está esperando os melhores recursos, os melhores materiais, e muitas vezes você não vai ter. Né? Louvado seja Deus, você que tem a condição de ter assim no estalar de dedo, porque quem trabalha sabe que comprar um cabeção é difícil, é caro, ir atrás de um recurso é difícil, é caro, e Deus vai sempre preparando. Né? Até então que eu ganhei uma ovelha, né? Que eu chamo ela de Serena, né? Que o meu cunhado, ele deu um saco de brinquedo e essa ovelha estava lá. Eu já, essa ovelha já vai ser crente, eu vou usar ela para ministrar. Então você vê que de certa forma os recursos vai chegando de uma forma natural. Se eu falar que eu comprei, foram poucas coisas, né? Porque você vai pensar no lugar, a tia te abençoa, né? A tia Vivi de Serrana tem um grande carinho por ela. Ela tem muita coisa. Ela falou, Patrick, escolhe o que você quiser. Isso aqui você vai levar, isso aqui você vai levar. Né? E você vê que Deus é quem vai preparando todas as coisas. Sem dúvida, é maravilhoso trabalhar principalmente com as crianças.
Mas fica conosco, nós voltamos já já após os comerciais. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos no Conexão Gospel nos estúdios da TVD 21.1, aqui com um pouco da experiência cristã e testemunho de Patrick, do diácono Patrick Félix, da AD Cristo é Verdade. Patrick, é prazeroso pregar o ministério infantil. Eu falo para você, às vezes as pessoas se encontram um pouco de rejeição ainda no meio cristão, de uma forma geral. Mas as crianças também precisam ser educadas desde cedo, e a Bíblia nos ensina que nós devemos direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor. E como nós temos tio, uns professor abençoado, né, como os que nos apoiam, como também você, nós ficamos alegres por isso. Conta pra gente uma experiência diante dos cultos infantis que você, papai e mamãe, também pode levar também, né, o seu filho, o seu neto, para os cultos que nós temos também um trabalho com as crianças, né, Patrick? Conta para nós uma experiência aí, depois de ter ministrado a palavra, ou durante a palavra, que te emocionou e trouxe vida, né? Eu falo assim, né? Deus tem preparado muitas oportunidades e a gente vai vivendo grandes experiências, né? E como o pastor bem disse, muitos menosprezam o ministério infantil, deixa as crianças para depois, deixa para amanhã, depois a gente vê. E eu falo que é o primeiro ministério, né, que você, pastor, você líder, tem que se atentar, porque através de uma criança, né, você consegue ganhar o pai dela, você consegue ganhar a mãe dela, a família e assim por diante. E eu falo que certa vez eu fui ministrar em Porto Ferreira, né, e o pastor pediu, vem bem cedo para a gente fazer o evangelismo. Né, e era uma área ali da cidade que era uma área bem carente. Um evangelismo com as crianças. Com as crianças. É de arrepiar. É de arrepiar. E eu falo que... eu já tinha participado de alguns evangelismos infantil, mas ali eu falo que foi diferente porque a gente foi numa área bem carente da cidade. E ali a gente catou uma caixa de som, colocou um louvor infantil, né? Aí o pastor Giovanni já vestiu um cabeção e a gente já tava com um folhetinho, com um pirulito, uma balinha. E tinha muita criança, né? Ali jogando bola, andando de bicicleta. E tinha um menino andando de bicicleta que ele passava toda hora por nós, né? E ali eu consegui parar ele, fui falando de Jesus, vai ter um culto ali na igreja, eu espero você lá, né? E fui falando com ele com um jeitinho, e ele falou, mas eu nunca fui numa igreja, né, de crente, né? Eu não sei se a minha mãe vai deixar. Eu falei assim, você tem vontade de ir? Eu tô com vontade de ir. Então, Deus vai preparar o coração da sua mãe, ela vai deixar você ir. E ali nós fez aquele evangelismo ali naquela parte carinha, a gente foi pro culto, né? E deu ali a primeira parte, a gente orando e foi chegando, né? As crianças, porque quando você fala que vai ter um negocinho de comer, né? Aí uma vai trazendo a outra, e ali começou a chegar, e esse menino não chegava. Eu falei, Senhor, o Senhor não vai me decepcionar, porque eu queria muito que ele fosse, né? E quando ele chegou, né? Ele estava bem sujo, porque ele não foi em casa, não tomou banho, não, ele foi do jeito que ele estava na rua, né? E ali deixou a bicicleta dele, entrou para a igreja, sentou ali, ele foi muito participativo no culto, participou da dinâmica e foi respondendo perguntas, até mesmo sem saber, mas a gente foi ajudando. Ele se envolveu muito ali durante o culto, e a mãe dele foi, né, procurar ele, e passando na porta viu que ele estava na igreja, né? A mãe dele parou ali, ficou esperando, falou assim, olha, eu não esperava que meu filho ia estar na igreja, né? E aquilo me marcou porque, né, no final do culto a gente faz aquele momento de oração, né, que abraça e ora em posição de mão, e aquele menino chorou muito, e você vê que Deus de certa forma trabalhou naquele coração, e eu falo que isso me marcou muito. Que maravilha, né? Vejo um dia, certo culto, a minha esposa falando, ela falou, quem quer aceitar Jesus? Eu quero te. E eu falo que tem criança que aceita Jesus todo culto, né? Isso. Que é benção. Isso é maravilhoso. Eu lembro uma cena também, Patrick, quando eu estive, o senhor me deu a oportunidade de estar em Moçambique em 2023, e lá tinha uma criança,
né? E ela queria trazer outras crianças de outro bairro para a sede onde nós estávamos, onde ia ter o culto infantil. E lá, no país de Moçambique, tem os chapas, né? Uma van que cabe 15, 16 pessoas, mas carregam 30, né? Carregam 30. E daqui a um pouquinho a tia chegou e falou: pastores, olha, a criança quer trazer, né? E eu fiquei de manhã ajudando os preparativos para o culto e também participei no culto à tarde, mas também no ministério um pouco, né? Ajudando, cooperando lá da minha esposa. Então, ali eu falei: não, nós estamos com uma oferta missionária aqui, toma aqui os miticais. Falei: manda essas crianças trazer. Uma criança de 9 anos, ela trouxe 2 chapas, ela trouxe quase 50 crianças para o culto para ouvir a palavra de Deus. E isso chamou a atenção nossa, porque às vezes o pai vem junto e a criança também ouve a palavra de Deus. É uma alma. É uma alma. E eu falo assim, eu precisava de algo diferenciado, né? Sei. Aí eu arrumei esse colete aqui e eu tenho uma experiência. E agora tá diferenciado, né? Ganhei aqui, ó, da tia Shirley lá da Decris, personalizado. Falei: tia Shirley, onde eu vou levar essa biblinha aqui. E é bem assim, eu falo que teve uma vez que eu falei assim: eu não vou pregar mais para criança, e não vou mais usar o colete. Né? E ali na Mocoquinha tem culto toda sexta-feira infantil. Isso. E eu lembro que era uma sexta-feira de chuva, né? Eu fui para a igreja e falei: eu não vou pôr colete não. Entrei na igreja, né? Ajoelhei ali, eu até mandei uma foto de mim com a igreja vazia, né? Que você era meu pastor, né? E eu falei assim: ó, se não vir ninguém eu vou fechar a igreja, né? E ali eu ajoelhei e ali falando com Deus, e quando Deus falou no meu coração: coloca o seu colete, né? E eu, irmão, não pensei 2 vezes. Eu levantei, fui lá no carro, catei o colete, falei: Senhor, amém, já entendi, né? Vou ficar com o colete. E ali chegou, né, a Jane com os meninos, e chegou mais um casal que não era crente. Ministrei a palavra e eu vi que quando Deus, né, tem algo a tratar com a gente, né, você de casa que nos assiste, nos ouve, né, não deixe se confundir com a voz de Deus. Né? Eu falo que Deus fala aos nossos corações. Se você tem a certeza que Deus está falando com você, você tem essa paz, né? Vai lá e faça a obra do Senhor com excelência, seja para 1, para 2, né? Vai ter convites que você vai chegar para ministrar, vai estar lotado de crianças, e vai ter convite que vai ter 2, 3, e eu falo: eu vou ministrar com a mesma excelência se eu estivesse ministrando para um monte de crianças, né? Usando os recursos, tudo que a gente tem. Claro, sem dúvida que aonde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Exato, e tem muitos que dizem assim: não vou levar meu filho, que o meu filho vai atrapalhar o culto. Não vou deixar meu filho em casa, com meu filho. E eu falo assim: gente, criança não atrapalha o culto. Né? Melhor ela estar ali com você, né, do que você deixar ela longe. Né? Porque ela vai entender, ela vai crescer ouvindo aquela palavra. Né? Até a palavra do Senhor nos diz que o próprio Jesus, ele abençoa, né, as crianças, os discípulos vão, né, vão se achegar, os discípulos vão tentar impedir. E Deus fala assim: não impeçais as crianças de vir até mim. Né? E ali o próprio Jesus nos diz, né, que a gente tem que ter um coração como que uma de criança, né, com um coração sincero, sem raiva, né, que uma criança briga com a outra aqui, depois já estão brincando, né, aquela sinceridade que só criança tem. Se perdoando, já está se abraçando, e isso muitas vezes tem tomado conta, né? Quando o evangelho não entra, o que entra são outras coisas. Quando a boa notícia de Cristo não entra no seu lar, seja por meio de uma rede de TV, seja por meio de uma transmissão de rádio, o que vai entrar na sua vida são outras coisas. Exato. Que vão destruir. Ou é a luz de Cristo para iluminar, para beneficiar a sua família, ou, infelizmente, é a escuridão das trevas. Patrick, gostaria que você deixasse um versículo da palavra de Deus, embora já falou muito, mas gostaria que você deixasse um versículo e dirigisse também um momento de oração e convidasse os telespectadores para o dia de culto na sua congregação, onde você serve o Senhor. Amém. Eu trouxe aqui, né, uma Bíblia gigante no Ministério Infantil. Eu vou deixar uma mensagem aqui, pessoal, lá no livro de Mateus, né, no seu capítulo 19, e o versículo 13, que diz assim: então trouxeram-lhe algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus, olha só, o próprio Jesus disse: deixar vir a mim
as crianças e não impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a ela. Ou seja, né, as nossas crianças são de Jesus, né, e elas não podem ser impedidas, né, de ouvir essa mensagem. Então, você, papai e mamãe, não deixe seu filho em casa. Leva para o culto, leva para a igreja. Diz, mas na minha igreja não tem salinha. Não, deixa ali pertinho de você, né, porque eu falo que coração de criança é terra fértil. E a semente que tem que chegar primeiro é a palavra de Deus. Patrick, lembrando também que você está direcionando aulas, né, na escola bíblica. Isso, né? Para as crianças e adolescentes, é isso? Isso, eu estou ali na Assembleia de Deus Cristo é Verdade, né? Hoje cooperando também com os adolescentes, ministrando ali a escola bíblica dominical aos domingos de manhã, né? Vai ser um grande prazer você que tem a oportunidade, queira levar seu filho, seu adolescente, né? E temos também a parte da escola bíblica dominical infantil, né? Com as outras tias, e é um prazer você estar lá congregando com a gente, né? Que a nossa igreja fica localizada ali na rua Carmo Taliberti, 515, Assembleia de Deus Cristo é Verdade. Vai ser um prazer receber você lá. Amém. Agora vamos orar. Amém. Vamos direcionar a oração pela audiência, pelos telespectadores que sempre estão nos acompanhando, dizendo eu tive no programa e a bênção de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, com os nossos corações abertos, com as nossas mentes, ó Pai, preparadas, eu quero te louvar, te agradecer por este momento de comunhão. Ó Pai, que este testemunho, que essa palavra, ó Pai, que chegou sobre essa casa, sobre essa vida, possa verdadeiramente, né, transformar de dentro para fora, que essa pessoa seja abençoada em Cristo Jesus. Assim que oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo carinho de estar aqui conosco nos estudos da TVD. Amém. Deus abençoe você também pela companhia todas as segunda-feira e as terças na TVD. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo hoje e sempre estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus.